pregação de Jesus, nós percebemos o quão distante é uma coisa da outra. Enquanto aqueles homens daquela época pregavam: queridos e amados irmãos, eu quero falar sobre a teologia do Paracleto. A mensagem de Jesus é simples: eu queria ter feito convosco como a galinha faz com seus pintinhos. Jesus fala de semente para agricultor, Jesus fala de ovelha para pastor. Jesus usa realidades externas para confrontar realidades internas. Isso são as parábolas de Jesus. E tinha uma coisa em Jesus que toda semana, quando eu estou orando, eu peço muito para que Deus possa colocar uma gota disso em mim, que é uma característica de falar simples, ser verdadeiro e atrair a atenção das pessoas. Nicodemo sai de madrugada da sua casa para ouvir Jesus pregar. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus pregando. As multidões se aglomeravam para ouvir Jesus pregar a palavra. E isso era fantástico, esse poder de atrair. O Sinédrio manda prender Jesus e os soldados vão lá e Jesus está sentado pregando. E aqueles homens param para ouvir Jesus falar e eles ficam estupefatos. Voltam sem Jesus e aquele grupo pergunta: por que não prenderam um homem? E eles falam assim: não tem como a gente prender alguém que fale como ele. Ninguém fala o que esse homem fala. O que havia em Jesus era algo singular que a maioria dos homens precisam ter. Você que está acostumado a caminhar no convívio religioso, você às vezes percebe que durante uma semana passa pelo menos 4 ministrantes na sua congregação, 3, 4, mas às vezes parece que só passou um, porque as características são muito próximas umas das outras. O plágio é muito próximo um do outro. Jesus ele era muito singular. E quando nós observamos o ministério de Jesus, a gente percebe as loucuras do Evangelho. No capítulo 4 de João, Jesus senta para conversar com uma mulher que teve 5 homens. E agora ela estava com um sexto, que era um cara que só aparecia na hora do vamos ver. E Jesus decide sentar frente a frente com ela, sabendo que a mulher vive num âmbito de prostituição, mas oferece água para ela. Jesus olha para o Zaqueu, e Zaqueu é aquele cara que tira de quem tem, tira de quem não tem. Então tudo que tem na casa de Zaqueu é sinônimo daquilo que ele tirou de quem tinha e de quem não tinha. Jesus diz: eu quero comer na sua casa. Eu quero comer na sua casa. E quem sabe alguém fala assim: como é que pode comer na casa de um cara que tudo que tem dentro da casa dele é sinônimo daquilo que ele extorquiu? Então enquanto para alguém a problemática era Jesus comer, para Jesus o que ele queria era buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, quando ensina, é muito simples. As pessoas davam vulgos a Deus, davam nomes a Deus quando iam orar. E quando Jesus vai ensinar a igreja a orar, ele pede para a igreja orar chamando Deus de Pai. Isso era uma loucura. Naquela época ninguém tinha essa intimidade de chamar Deus de Pai. Os homens iam orar e levantavam os braços nas estradas, nas praças, e Jesus fala: quando você quiser ter uma conversa intrínseca com Deus, entre no seu quarto. Deus tem a cópia da chave. Ele te visita em particular e em público ele te honra. Então parece que Jesus entra muito na contramão, porque Jesus senta para comer com quem eu não quero sentar para comer. Jesus senta para conversar com quem eu nunca tive oportunidade ou vontade de conversar. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso é quem ele é. E Jesus nos ensina até quando ele não fala nada. Jesus nos ensina só pela maneira como ele viveu. Jesus era Rei dos Reis, nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser Senhor, mas escolhe viver em uma das famílias mais pobres que haviam naquela época. A oferta que Jesus deu no dia em que foi apresentado foi 2 rolinhas e 2 pombinhas, a menor oferta que alguém poderia entregar. Na hora de Jesus nascer, Deus escolheu o cenário mais pobre que havia para ensinar para a gente que o nosso momento não define a nossa história final. Jesus nasce em uma manjedoura e, para o Senhor ter uma ideia, para os irmãos, o primeiro cheiro que Jesus sente na vida dele é cheiro de esterco. Os mesmos mosquitos que picavam aqueles animais são os mosquitos que picam o corpo de Jesus. E Jesus nos ensina que, embora sendo rei, o seu momento jamais anula quem ele é. Algumas pessoas vivem complexos de inferioridade porque elas olham o lugar onde elas estão. Quando Jesus na praça decidiu entrar nas comunidades, a primeira coisa que a gente quis passar para as pessoas é tirar esse pejouro que há entre nós. Porque elas olham para uma pessoa de uma cultura favelada, a gente usa essa expressão afavelado, favelado, e acha assim: todo mundo que está lá na comunidade do Paço da Pátria é um bandido. Todo mundo que está lá é um alcoólatra, todo mundo que está lá usa droga, todas as crianças são fogueteiras. Não, o lugar onde nós estamos não define o nosso destino final. Existem 2 maneiras de você lidar com o seu ambiente. Uma,
Ou ele vai ser o espelho para o teu reflexo, ou ele vai ser o teu professor que te ensina a viver uma vida melhor. Jesus nos ensina na sua maneira de nascer e aonde ele viveu, que nada pode arrancar um processo de Deus na nossa vida. Seus pés podem estar na manjedoura, mas o seu coração precisa estar no trono, porque a Bíblia diz que você é um príncipe de Deus, que nós somos príncipes. Jesus nasce naquele lugar, cresce ali e vai morar em Nazaré. Nazaré é uma comunidade pobre e uma comunidade que também tem alguns pejouros, porque é uma comunidade onde a prostituição é muito grande. Se nós dermos uma olhada no capítulo 1 de João, quando Natanael se encontra com Felipe e vai falar, Felipe para Natanael, que encontrou o Messias, ele pergunta: onde é que você encontrou esse homem? Ele fala: em Nazaré. E a réplica dele é: por acaso em Nazaré vem alguma coisa boa? A fama era muito dura, mas Jesus nos ensina que o lugar onde a gente nasce, a gente cresce, não pode definir o nosso futuro inteiro. Jesus é a figura central a qual nós se espelhamos. Jesus é a figura central a qual nós olhamos. Hoje, você liga a sua televisão, você entra na internet e você ouve algumas coisas no nome de Jesus que acabam descaracterizando quem Jesus é. É uma falsa teologia, uma falsa pregação. Você precisa entender que sinônimo do evangelho às vezes é caminhar no sofrimento, viver dificuldades, padecer perseguições, mas viver em uma felicidade interna. É uma coisa do Espírito. Por exemplo, quando Paulo disse posso todas as coisas, antes de Paulo falar posso todas as coisas, ele disse assim: não que eu tenha chegado lá, porque eu já aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. E contentar não é cruzar os braços, é estar contente no momento do processo. E ele fala assim: eu sei o que é passar fome, mas eu também sei o que é ter a mesa farta. Eu sei o que é viver quando tudo está bem, mas eu também sei o que é ser perseguido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e posso todas as coisas estar no slonga do seu carro. Posso todas as coisas estar na sua geladeira com um adesivo, porque nos ensinaram que o posso é a capacidade de poder ter coisas melhores. Mas quando Paulo diz posso, o posso ali não é poder, é suportar, é a capacidade de suportar. Jesus se desfez de tudo quanto ele tinha, se minimizou, não quis por usurpação ser igual a Deus e aniquilou-se, esvaziando-se de si mesmo, e viveu na pele aquilo que eu vivo. Tem um rapaz, um moço chamado Leonard Ravenhill, e em um dos seus livros ele disse assim: um Deus que não sentiu o que eu sinto não serve para ser o meu Deus. E isso é uma mensagem muito forte, porque um Deus que não é complacente com o meu sofrimento é um Deus que não me conhece, é um Deus que não sabe quem eu sou. E é interessante porque o cristianismo de todas as religiões é a religião mais louca que tem. É por isso que Paulo usa essa expressão várias vezes: a loucura do evangelho, a loucura da mensagem da cruz, a loucura de Deus. Deus usa os loucos. Essa expressão aparece muito pela boca do Paulo, porque cristianismo é uma coisa louca, porque é o Deus se fazendo de servo para morrer pelos seus súditos. É o Deus que tem tudo, negando tudo que tem, dizendo: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. Jesus um dia chorou como você chora. Jesus um dia sentiu fome como você sente. Jesus foi um discriminado como você é discriminado, até mesmo pela sua família, pelos seus irmãos, pelo tratamento que Maria tinha com ele. Jesus foi discriminado pelas suas raízes. Jesus foi um homem que cresceu em uma comunidade, um interior. Nazaré é um interior. Jesus tinha o sotaque de quem morava no interior. É tanto que Isaías, exatamente, é por isso que Isaías fala assim, capítulo 53, se você olhasse para ele, esteticamente falando, não haveria nada que, na nossa visão, ele pudesse nos oferecer. Na verdade, Cristo nos ofereceu tudo, mas esteticamente falando, a gente olhava para ele e não tinha nada que pudesse nos oferecer, para ensinar para a gente que a nossa vida gira em torno de uma dependência, e essa dependência é de Deus. Você pode hoje entrar na sua casa e ela está abastecida de tudo que a gente precisa ter para ter uma vida regular, uma vida boa, uma boa geladeira, uma geladeira com muita coisa dentro. Mas o evangelho fala de prosperidade. Que tipo de prosperidade? A prosperidade de ter aquilo que o dinheiro não consegue comprar. O que é a prosperidade bíblica? É viver sem a necessidade do básico e ser rico daquilo que o dinheiro não compra. Jesus veio para revelar o Pai.
As religiões têm essa terminologia de religar, mas na verdade parece que as religiões desligam, porque a religião é um muro que nos impede, Cristo é a ponte que nos faz alcançar, que nos faz chegar. Então, quando nós estamos na rua, a primeira coisa que nós estamos fazendo para as pessoas entenderem é quebrar esse paradigma que foi colocado na cabeça das pessoas a respeito da religião. A pessoa sai da sua casa para assistir um culto no Jesus na praça e é esse Cristo bíblico que é apresentado para ela, sem mistérios, sem firulas. A gente fala desse Deus que olha para a pessoa de dentro para fora. Porque para Deus o que vale, para o mundo o que vale é o quanto você tem na carteira. Para Deus o que vale é o quanto você tem no seu coração. Essa é a riqueza que dinheiro nenhum consegue comprar. Então hoje você está na sua casa e você é um cristão. É alguém que está vivendo essa militância, é um peregrino nessa terra. E você olha para a Bíblia Sagrada e a Bíblia fala assim: você é servo, você é amigo, você é príncipe, você é sacerdote. Mas, às vezes, o lugar onde nós estamos influencia naquilo que nós cremos. Nós olhamos para um ambiente onde nós estamos hoje e talvez tudo quanto está hoje ao nosso redor não defina quem a gente é pelo lado de dentro. Algumas pessoas sofrem com complexo de inferioridade, principalmente na igreja. Síndrome do pânico tem entrado hoje nas igrejas evangélicas, pastores têm se matado. É uma pressão psicológica, psicomental muito grande, porque a gente canta: eu quero conhecer Jesus. A gente fala: eu quero conhecer a Deus. O problema é que a gente ainda não sabe nem quem a gente é. Quando você descobre quem você é, você também descobre o poder que você tem. Esse é o grande diferencial. Cristo veio para revelar o Pai, mas toda a revelação de Deus acompanha uma revelação de quem eu sou junto dela. Capítulo 6 de Isaías, Deus se revela para Isaías, mas revela a condição dele junto. Quando Deus se revela para Isaías, Isaías tem uma revelação de quem ele é e diz: eu sou um pecador. Primeira pesca maravilhosa, Jesus se revela para Pedro, fazendo aquela rede, fazendo os peixes entrarem na rede, a rede se romper, e Pedro reconhece quem ele é: eu sou um pecador. E quando ele reconhece quem ele é, Cristo mostra quem ele pode ser. Não temas, a partir de hoje você vai ser um pescador de almas. O que é que Cristo quer fazer? Cristo quer revelar quem você é segundo a Bíblia, porque Cristo sabia quem ele era. Cristo dizia: eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. O meu reino não é deste mundo. As pessoas ficavam confusas com o que Cristo dizia, porque ele falava: não tem ninguém que tenha autoridade sobre mim senão aquele que está lá no céu. O meu reino não é deste mundo. Um dia vocês vão ver o Filho de Deus descendo em glória. Então isso é estranho, mas isso era o que confortava o coração de Jesus, era ele saber quem ele era em essência. As pessoas querem ser definidas pelo quanto ela tem de dinheiro. Hoje em dia, status parece que define quem a gente é, mas na verdade o que nos define é a nossa essência. E seus pés podem estar pisando hoje uma masmorra, mas aonde está o nosso coração? Os seus pés hoje podem estar pisando um lixão, mas é onde está o seu coração que define os seus caminhos. Então existem pessoas que estão na fé com a gente e são catadoras de latinha, são catadores de material reciclável, são pessoas que vendem a janta para comprar o café, são pessoas que nesse momento não tem gás no seu bujão, ela está cozinhando a lenha. São pessoas que não têm uma geladeira na sua casa, mas quando essas pessoas vão para a rua, no Jesus na praça ou num culto no templo, essas pessoas são eufóricas, elas se alegram, e o mundo não consegue entender essa alegria. É porque elas descobriram quem elas são. Esse é o grande ponto da fé cristã, é descobrir quem somos. Jesus sabia que ele não tinha vindo de Maria, ele já era. É por isso que Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus sabia que ele nunca passou a existir, porque ele é Deus. João apresenta ele como o verbo de Deus, dizendo: ele estava com Deus, ele já era Deus no princípio, e ele se materializou como homem, habitou no nosso meio. Jesus sabia muito bem quem ele era e qual era o projeto de Deus na sua vida. Aquele momento não definia nada, a não ser um propósito de Deus para com a vida dele. E esse é o grande diferencial. Existem pessoas que ainda não conheceram Jesus, porque a única coisa que elas sabem são dogmas da igreja. A única coisa que elas sabem é do regulamento interno da igreja aonde ela está. Você já percebeu que quando você confessa Jesus em uma denominação, na primeira semana que você vai a um culto,
O pastor não abre a Bíblia, os líderes não abrem a Bíblia para nós, para nos mostrar textos, eles nos ensinam dogmas. Agora você tem que vir de calça, agora você tem que colocar um terno. É por isso que nós estamos criando religiosos e não cristãos. É por isso que estamos criando tanta barreira. É por isso que existe tanta rivalidade entre nós. É por isso que existe tanta dissensão entre nós. E o mundo observa essas coisas. Em cada esquina tem uma denominação. E o problema é que alguém não está dizendo nessa denominação: aquela outra denominação ali, irmão, é de Deus. Pelo contrário, tem alguém na porta de uma denominação dizendo: Deus não está ali não, Deus está aqui. Fica comigo. Não, aquela maneira que aquele irmão prega é errado. Fica comigo porque a minha maneira, ela é correta. Esse complexo de tanta religiosidade tem embaçado, tem feito a nossa visão ficar opaca. E a gente olha para Jesus e é muito simples. É muito simples, é fácil de se entender. O problema é que os homens acabam dificultando. A nossa relação com Deus é uma relação que parece que Deus está do outro lado do muro. Até a nossa maneira de orar é uma maneira esquisita, porque a gente aprendeu a orar com os nossos amigos católicos. E como foi que a gente aprendeu a orar, querido amigo locutor? A gente aprendeu a orar assim: a gente vai numa igreja católica, chega no padre e fala assim: Padre, hoje eu pequei. Você entra num confessionário, hoje é uma sala, não é mais aquele confessionário, e fala assim: eu pequei, falei palavrão com minha mãe, não obedeci ela. Aí o padre fala assim: pronto, como consequência do seu pecado, você vai orar. Então a gente aprendeu que a oração é a consequência de um erro que eu pago como uma penitência. Então nós aprendemos que orar é um fardo da consequência de um erro que nós fazemos. É por isso que você vai numa igreja e alguém fala assim, quando ela está orando: eu estou pagando o preço, eu estou sofrendo. E quando você olha para a Bíblia, não existe um texto bíblico que diga que orar é sofrer. Pelo contrário, oração não é questão de pagar preço. Oração é prazer no relacionamento. Porque quando nós oramos, nós se tornamos um com Deus no relacionamento. Não existe um texto que diga que orar é sofrer ou pagar preço. Orar é prazer no relacionamento. Mas nos ensinaram que Deus é um bicho de 7 cabeças. Existem pessoas que estão agora na sua casa que pecaram e acham que não podem pegar na Bíblia. E esse é o problema. Se o pecado é uma doença e a Bíblia é a cura, é para a gente correr para a Bíblia e não fugir dela. Existem pessoas que acham que Deus não vai ouvi-las porque ela falhou essa semana. Quem foi que disse que Deus chamou você para ser perfeito? Deus te chamou para ser sincero. Se Deus quisesse que a gente fosse perfeito, Ele já tinha glorificado a gente aqui mesmo. Mas só no capítulo 15 e 51 de 1 Coríntios, Ele fala que quando a igreja for levada, Ele vai glorificar a igreja. Até aqui, você ainda fica sendo alguém que oscila. Existe uma doutrina bíblica para fechar chamada de estado e posição. Estado é como você está. Sua posição é quem você é diante de Deus através de Cristo. Quando Cristo estava na cruz, está escrito que Deus virou as costas para Ele. Por quê? Alguém disse assim para mim uma vez: porque Deus não aguentava ver aquilo. Se foi o próprio Deus que colocou o Filho dele lá. Deus não é como a gente que é dominado pelos seus sentimentos. Deus tem equilíbrio no que Ele sente. A misericórdia de Deus é do tamanho da sua justiça. Deus é equilibrado em tudo. Por que Deus virou as costas? Porque naquele momento, Deus não via seu filho. Deus via você e via eu. Para hoje, quando Deus olhar para você, Ele não veja você, Ele veja Cristo. E o sangue desse Cristo purifique você de todo pecado. Aqui está o grande diferencial. Quando pecar, corra para Ele. Quando falhar, corra para Ele, porque Ele é o único que te entende de maneira intrínseca, de maneira íntima. Só existe alguém que nos compreende, que faz leitura do nosso silêncio. Só existe alguém que te entende. Às vezes nem você se entende. Às vezes nem teu marido te conhece. Teu marido conhece o que você permite que ele conheça. Já percebeu que tem coisas que acontecem em casa que a nossa mulher faz que a gente fica abobalhado? Porque ali foi uma oportunidade da gente conhecer uma coisa nova dela. Mas só quem conhece a gente na totalidade é Ele. Ele está te esperando. Deus está nos esperando para uma intimidade mais próxima. Deus não é esse bicho de 7 cabeças que a gente imaginou, que pintaram para nós. Aquele que olha para a gente quando a gente pega e diz assim: você está um ano longe de mim, você não vai mais orar e eu não vou te ouvir. Você vai sentar no último banco da sua igreja porque você está imundo. É aquele que quando o coração se quebranta para o arrependimento, Ele não te põe numa prova de 1 ano de silêncio. Ele te abraça como filho e diz: os teus pecados eu lanço no mar do esquecimento. O tratamento de Deus é um tratamento diferente do tratamento dos homens. Quem anda com os homens aprende coisas de homens. Quem anda com Deus aprende coisas de Deus. E esse é o diferencial da Bíblia Sagrada. Quando nós começamos a abrir a Bíblia, a gente vai lendo, a gente compara com muita coisa que a gente está vendo. E a gente percebe que não é bem.
dessa maneira. Deus quer ser seu amigo. Deus quer ter intimidade conosco pela sua palavra. E não importa o quanto você tem ou o quanto você deixa de ter, Deus quer caminhar com você de mão dadas. Ele sabe que você não é perfeito. Ele te criou assim. E deixa eu te dizer uma coisa para você se alegrar. Deus gosta da nossa fraqueza. Deus gosta da nossa vulnerabilidade. Deus gosta quando a gente sai de casa para cá. A gente pega o carro da gente e a gente fala assim: Deus, hoje eu não tenho uma palavra para dar na rádio. Hoje eu vou pegar o rádio lá, vou colocar as canções para tocar e eu vou fazer só noticiário, alguma coisa, mas hoje eu não tenho condição de dizer nada. Deus sabe quando a gente sai arrasado de casa, dizendo: Deus, eu não consigo entender. Hoje eu queria alguém que pudesse ser meu sucessor. E a gente às vezes quer ser aquilo que a gente não é, porque a religião pede um homem perfeito, Cristo pede um homem que creia. Porque Deus não deixa homens serem perfeitos? Para que a gente possa entender que a excelência da glória é sempre dele. Só há uma maneira da gente glorificar a Deus, é quando a gente conhece alguém na intimidade. É quando a gente senta com alguém que conhece. Um dia eu decepcionei um amigo meu e eu agradeci porque eu decepcionei ele, porque ele me achava sacrossanto. Ele achava que eu tinha uma orelha na cabeça. Eu convidei ele para minha casa para assistir um filme de terror. E ele ficou aterrorizado comigo porque ele achava que eu jejuava 24 horas. E quando ele sentou comigo para assistir aquele filme, ele disse: eu me decepcionei com você. E ele usou uma expressão, ele disse: eu achei que você era um menino de ouro, mas você é um menino de bronze. E eu disse: eu fiz isso para que você pudesse entender que eu não sou tão perfeito como você imagina. Para que quando você me vir no altar dizendo alguma coisa, você possa entender que aquilo não vem de mim, mas é da essência de Deus que está em mim. Nós somos vulneráveis, sim. Existem dias que a única coisa que a gente quer é sentar, ficar quieto, calado, não tem força, não tem ânimo, não tem nada. E a gente pergunta: Deus, o que é que está acontecendo comigo? Fases, processos. Deus gosta disso. Paulo orou dizendo: Deus, eu estou com um trem na minha carne aqui. Isso é uma metáfora, uma figura de linguagem. O problema dele não é físico, embora alguém defenda que é físico. O problema dele é intrínseco. Ele comparou o problema dele a um mensageiro do diabo que dá um soco na cara dele. Tira de mim. E Deus disse: a minha graça basta. Sabe por que Deus ama a vulnerabilidade? Porque ela é um espaço de tempo que Deus tem para aperfeiçoar a glória dele na nossa fraqueza. Deus gosta quando você ora e fala assim: Deus, chega, eu quero chutar o pau da barraca. Estou aguentando mais não quero saber mais disso. Deus gosta de quem ora assim. Sabe qual oração que Deus nos agrada? É aquele cara que fala assim: Deus, deixa comigo. Se o diabo vir, eu toro ele nos dentes, igual biscoito creme crack. Deus gosta de quem ora dizendo: Deus, vem aqui, chega que eu não estou aguentando mais, está doendo, está ardendo, está queimando, eu não aguento mais, faça alguma coisa. Esse é o espaço que Deus tem para aperfeiçoar o poder dele em você e em mim. Cristo é a prova de que cristianismo não é uma coisa muito fácil. Cristo é a prova de que cristianismo é abandonar os seus próprios sonhos, aquilo que você queria viver, aquilo que você programou para você, e entrar dentro de um organograma divino, organograma de Deus. O organograma de Deus é choro, é lágrima, porque é impossível conhecer a Deus apenas sorrindo. Vou dizer de novo: é impossível conhecer a Deus apenas sorrindo. Ninguém conhece Deus nas gargalhadas, são nas lágrimas, são nos momentos mais difíceis da vida. Se o Filho de Deus unigênito passou por tudo isso, nasceu em condições precárias e cresceu em condições precárias, vivia em condições precárias, seu ministério era patrocinado por pessoas como Joana e José de Arimateia. Jesus vivia na dependência, humanamente falando, de outras pessoas, para nos ensinar que a nossa vida não termina aqui. Por que é tão difícil viver aqui? Porque aqui não é o nosso lugar de parada final. Mas quando a gente chegar em casa, a gente vai entender o porquê disso tudo aqui hoje. Tudo quanto nós estamos fazendo aqui hoje, toda essa dedicação, sem remuneração humana nenhuma. Não existe um valor específico que é pago. As pessoas às vezes perguntam: você cobra tanto? Eu disse: eu não tenho condições de cobrar, porque o que eu faço não tem um preço definido. O que a gente faz para o reino não tem como se pagar. A gente às vezes recebe uma coisa simbólica, mas não tem como se pagar aquilo que é feito para o reino de Deus. Porque é uma coisa que não tem preço, tem valor. O que tem preço o dinheiro compra, o que tem valor é inestimável. Não tem condições da gente dar uma totalidade financeira, monetizar isso.
Então essa é a nossa vida. Às vezes nós estamos aqui vivendo esses conflitos dentro de nós, assim como Cristo muitas vezes viveu esses conflitos dentro dele, porque foi homem, na totalidade como nós somos, viveu com conflitos sim, mas conseguiu vencer os conflitos. Mais do que vencedor, é a característica de vencer a você mesmo. Cristianismo não é a ausência do sofrimento, mas é caminhar apesar dele. Cristianismo não é a ausência da aprovação, mas é caminhar na aprovação para a aprovação. Isso é o centro do que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho puro e simples, que nós precisamos entender. Todas as vezes que eu estou chamando alguém lá, quando a gente faz convite, eu digo para essas pessoas: olha, você não venha para ficar rico, não venha. Olha, se você vier para ficar rico, você vai pegar em chiclete, meu filho. Se você vier pensando nessas coisas, você vai sofrer muito. Venha para sofrer, venha para não ser entendido pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família. Venha para que a sua roda de amigos diminua. Venha para que você seja excluído do Facebook de algumas pessoas, mas venha para fazer parte da comunidade cristã, ser amado do Pai, receber essa coisa que nós recebemos. Não existe coisa melhor do que essa presença maravilhosa, do que ter a convicção de que Deus está aparando até as lágrimas que caem dos nossos olhos, de que Deus observa o nosso sofrimento, de que Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida. Eu lembro do dia em que eu cheguei para minha mãe pela primeira vez, para me fechar aqui, e eu falei para ela: Dona Zélia Francisca, eu tinha 16 anos de idade, e eu disse: Dona Zélia, a partir de hoje eu vou viver pregando. E a minha mãe falou para mim naquela época: meu filho, você vai pedir algum dinheiro? Eu disse: não vou pedir um centavo, mãe, mas eu vou viver pregando. E ela falou para mim assim: mas você tem tanto talento, você poderia ser pedagogo, você poderia ser músico, eu toco alguns instrumentos, você podia ser professor. E eu olhei nos olhos da minha mãe naquele dia e falei assim: Mourão, Jesus me chamou para ser aluno, mãe, eu vou viver o que Ele quer. E Dona Zélia Francisca da Silva olhou para mim e disse: você vai morrer na lama, meu filho. Eu vou ver você pedindo esmola, você não vai ter condição de viver desse jeito. Como é que você vai viver dessa forma? Eu disse: eu não sei. Eu sei que Ele me ofereceu os 4 cantos da terra no culto de ontem, eu disse que queria. Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas se Ele me chamou, alguma coisa Ele vai fazer por mim. E no começo foi muito difícil. O ser humano hoje vive por aquilo que tem marketing, por aquilo que está no hall da fama, por aquilo que tem like, curtida. E nessa época não tinha muito essa coisa, eu não tinha celular. E eu lembro que a única coisa que eu queria era que Jesus trouxesse almas para o altar. Era a única coisa que eu queria, era que Deus revolucionasse o lugar onde eu estava. Afinal de contas, eu morava na terceira cidade mais atrasada do Rio Grande do Norte, que é Areis, uma cidade muito atrasada. E a única coisa que tem lá para fazer são 2 coisas maravilhosas: cortar cana com facão rabo de galo ou entrar na maré, né, para paliar a lama, a gente chama. Você entra no viveiro com a lama na cintura, pega a pá e joga a lama para cima. E tem que saber, senão vai você, a lama e a pá. Então eu disse: mãe, é isso que eu quero. E eu lembro que eu cheguei para o meu dirigente naquela época e falei para ele: um dia eu queria que o Senhor me desse uma chance para me dar uma palavra. E Ele disse para mim naquele dia: Elvis, você é estranho, você é diferente. Eu acho que você não tem condição para isso, você tem que procurar outra coisa. Porque você é muito sucinto, muito calmo. Você não tem voz de Robocop, você não tem a voz grossa, você não tem um sobrenome como Trovão, Ventania, Tempestade. Eu acho que você não sabe muito para isso. Aí eu lembro que eu cruzei a porta da igreja e eu já cruzei em choro, mas do outro lado da porta tinha um cara chamado Valdemir. Ele tomava conta de uma loja de móveis. Aí eu sentei lá com ele num sofá, comecei a chorar e falei para ele: eu acho que eu não vou para essa coisa não, porque o pastor falou, você é meu pastor, falou que eu não presto. E ele falou assim para mim: o que foi que ele te disse, Elvis? Aí eu disse assim: ele falou para mim que quando eu prego, cego não vê. Quando eu prego, aleijado não anda. Aí ele pegou a Bíblia e disse assim para mim: Elvis, tem muito cego que volta a ver e não vai ler a palavra. Tem muito cego que vê, mas não consegue enxergar a glória de Deus. Quando você está pregando, Elvis, tem coisas que eu nunca vi na Bíblia que o meu espírito começa a enxergar. Tem muito aleijado que volta a andar. Não sei se vocês já ouviram falar de testemunhos que Deus diz assim: aleijado, você não vai andar, porque senão você vai voltar para a mesma vida que você vivia. Eu conheço testemunhos assim, que fica em pé e volta para a mesma vida que vivia. Ele falou assim: mas quando você prega, a nossa alma aleijada começa a voltar a andar. Eu queria que você falasse com Deus, Elvis, e perguntasse para Deus se é isso que Ele quer, que você pare ou que se você continue. E eu lembro que eu fui me ajoelhar na mesma semana. Eu disse: Deus, o que é que o Senhor quer? E o Senhor disse: eu quero que você pregue. E eu disse: aonde? Em Camboriú, lá no Gideões. Ele disse: não, você vai pregar aonde você fumava maconha, você vai pregar onde você bebia. E eu disse: mas eu não tenho mensagem. E ele disse: eu vou te dar uma. E eu disse: por semana? Ele disse: não, por ano.
uma mensagem por ano. E eu preguei uma mensagem um ano inteiro. João 4:13. Era a única coisa que eu sabia pregar. E eu andei 280 dias daquele ano, de 2009, pregando na cidade de Areias. E quando o ano virou, Deus me deu a segunda mensagem, 1 Samuel 16. E o meu pastor olhou para mim e disse: eu vou te dar uma chance. E eu disse: eu aceito a chance, pastor. E eu cheguei lá, tinha um pregador mais famoso da região, irmão Carlinhos, que é meu amigo até hoje. E quando eu cheguei aqui e vi Carlinhos, eu disse: pronto, eles vão dar para ele, porque tinham feito isso comigo 2 vezes. Mas aquele dia era o dia em que um projeto ia começar a se manifestar em mim. E eu cheguei lá, ele disse: é você que vai pregar. Aí quando ele me deu o microfone, foi a mesma coisa que é hoje, sucinto. Apesar de no Jesus na Praça ter uma coisa mais louca, porque foi uma coisa que aconteceu depois, agora, né? Mas sempre desse jeito, calmo, lento. Aí, quando chegou do meio para o fim, eu pedi para o pessoal ficar em pé, a gente começou a orar. E aquele dirigente tocava teclado junto comigo aqui do meu lado direito. E eu lembro que teve uma hora que ele parou de tocar e eu olhei para ele assim, a lágrima estava caindo na tecla e uma mulher começou a correr no meio da igreja. Ela corria, andava e dizia assim: eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. E eu sem entender o que era aquilo. Aí quando eu soltei o microfone, o irmão veio onde eu estava e disse: tu ainda não entendeu? Eu disse: não estou entendendo nada. Ele disse: essa mulher aqui chegou no braço do irmão dela, dos irmãos dela. Fazia 3 meses que ela não andava mais. O médico disse que nunca mais ela ia andar. Ela entrou numa depressão tão grande que não queria comer mais. Mas quando a gente começou a orar, um fogo foi descendo na perna dela, aquela coisa que só acontece no culto pentecostal. E ela começou a andar. Quando ela começou a andar, a vontade de comer veio. E ela falava: eu estou com fome. Mas ao mesmo tempo ela falava mistérios também. Deus batizou ela com o Espírito Santo. Naquele dia eu comecei a chorar. E quando eu olhei para cima, eu lembro que Deus me disse assim: Ele disse que quando você prega, aleijado não anda. Ele disse que quando você prega, cego não vê. E ele estava certo. Quando é você que prega, aleijado não anda. Quando é você que prega, cego não vê. Mas quando eu prego na sua boca, quando sou eu que falo na sua boca, eu faço isso acontecer. E Deus me disse assim: a partir de hoje, nunca mais você vai parar de pregar. Dali, eu comecei essa trajetória. De avião, não. De carro, não. No ônibus dos cortadores de cana da usina de Bahia Formosa. 4 horas da manhã eu estava lá com os boias frias. Sentava numa pedra de canavial, esperava 40 minutos alguém vir me pegar no meio daquela poeira do barro. Não tinha sacola, era uma bolsa da C&A. Sapato usado, que os líderes chegavam para mim e diziam assim: eu comprei um sapato novo para o meu marido, que é o velho, pinte a minha casa que eu dou sapato a você. Foi isso que eu vivi na igreja. Eu nunca vou mentir, os maiores hipócritas que eu conheço, eles fazem parte de igrejas evangélicas. Porque tem gente que está, mas não é. Essa igreja é outra coisa. E foi assim que eu comecei. Passando fome, contando moeda lá na Cidade da Esperança para voltar para casa, para chegar de 5 horas da manhã para dar tempo eu tomar banho e dar aula bíblica na Igreja de Cristo no Brasil, onde eu me congreguei por algum tempo. Era assim essa vida, sem ter o que comer, às vezes soprando lenha para fazer comida para 2 filhos que eu tinha, e minha mãe vendo aquela situação dizendo: você é doido, que vida é essa? Mas as coisas vão entrando dentro de um prumo, né? O Deus que me prometeu foi o Deus que me deu um terreno. O Deus que me prometeu foi o Deus que me deu material para construir uma casa. Eu moro na cidade de Natal, na Zona Norte, eu tenho casa própria, sem R$1 no bolso. Eu não peço R$1 a ninguém, mas eu estou num lugar e alguém diz assim: Deus pediu para mim pegar a sua conta. Qual é o número do seu sapato? Quanto é que você veste? A gente vive nessa dependência das coisas de Deus, acreditando que a fé pode trazer à existência aquilo que a gente não está vendo hoje. Mas eu lembro de quando eu dormia no piso da igreja, que minha mãe me jogou fora com 12 anos de idade, fez um quadrado para mim morar, e depois eu fui viver dentro de igreja, e comia uma vez no dia uma fatia de pizza que o irmão trazia para mim aqui na cidade de Parnabirim mesmo, o irmão Marinaldo, trazia uma fatia de pizza para mim comer, pesando 48 quilos, foi assim, e eu chorava dentro da igreja só, porque as pessoas amam o nosso talento, e não aquilo que nós somos. As pessoas amam você porque você tem alguma coisa que pode oferecer para elas. Só quem ama você de verdade é a sua esposa, é Deus. São alguns irmãos que Deus coloca na sua vida. Mas hoje a nossa vida foi mudando. Essa mãe que falou para mim que eu ia morrer de fome foi a mesma mãe que tentou me matar dentro dela e fora dela. Foi a mesma mãe que me jogou fora. Eu cresci sem pai, sem mãe. A igreja foi meu pai, a igreja foi minha mãe. Nunca trabalhei para homem nenhum, desde os 16 anos de idade para os 17. Hoje eu tenho 27, sempre vivi pregando, sem puxar saco de ninguém, sem nada, só na dependência de Deus. Mas um dia eu voltei no interior onde a minha mãe mora, sentei frente a frente com ela, e ela falou para mim: eu tive alguns filhos, mas você foi aquele que eu mais rejeitei.
Eu cresci sem mãe. Minha mãe tentou me abandonar várias vezes. Eu cresci sem ter amor, sem ter vínculo familiar. Eu vim aprender esses princípios na própria igreja. Mas aquela mulher olhou para mim e disse: mas hoje eu entendo que Deus tem cuidado de você, que você é um servo de Deus. Minha mãe falou para mim assim: eu só vi você pregando uma vez, mas lá em Areias tem uma rádio comunitária. Eu passei 4 anos naquela rádio. E ela disse: eu queria contar um segredo para você. Todas as vezes que você saía de noite para pregar, eu pegava o rádio escondido para ouvir você pregar. Você é um servo de Deus. E a partir de hoje eu quero abençoar você. Aonde você entrar, aonde você sair, você tem a minha bênção. Isso é o poder da transformação do Evangelho. Minha vida nunca foi fácil, a vida da gente não é fácil. Eu conheci o crack e a maconha com 13 anos de idade. Eu vivi na rua por muito tempo, fazendo tudo que não presta. Só tive uma pessoa que decidiu orar por mim. Uma diabética quase cega e quase morta. Que orava dizendo: Deus, ainda que o Senhor não me cure, vá onde meu irmão está e faça dele um pregador do Evangelho. Minha irmã morreu, mas não morreu sem antes ver o irmão dela pregando, falando das maravilhas de Deus. A nossa vida não é uma vida fácil. Nós vivemos conflitos com nós, com a gente mesmo e com os nossos. Mas nós estamos aqui porque nós sabemos que a nossa origem não é essa terra. Que o que Deus tem para nós, olho não viu, ouvido não ouviu e não penetrou no coração de ninguém. Jesus levava chicotada sabendo que a origem dele não era aquela. Ele estava substituindo você. Jesus era apedrejado e passava fome sabendo que a origem dele não era aquela. Ele só precisava consumir a sua obra. E para nos fortalecer, olha o que ele disse: eu vos digo que hoje o mundo sorri e vocês choram. Como uma mãe que está dando à luz a um filho, é uma das dores piores que tem. É considerada a terceira ou a quarta dor pior que existe. Mas quando aquela mulher tem um menino na sua mão, ela esquece da dor que tem e se alegra pela vinda de mais um varão no mundo. Eu vos digo que um dia eu colocarei uma alegria espiritual dentro de vocês, que o mundo não vai conseguir arrancar. Deixa eu dizer uma coisa: talvez você continue sendo o mesmo catador de latinha para sempre aqui na terra. Talvez você sempre continue comprando sua roupa no bazar. Talvez você vai continuar andando de Havaiana, nunca vai ter uma Raider, nunca vai ter uma Kenner. Talvez você continue no mesmo barraco da comunidade onde você mora. Talvez o seu vizinho seja sempre esse traficante que é o traficante teu vizinho. Talvez você sempre vai caminhar na igreja e o seu pai vai morrer no alcoolismo. Talvez você seja a mesma pessoa que tem que pedir, senão vai morrer de fome. Mas você precisa entender que o seu momento não define o seu destino. Se você não souber aonde está o seu coração, os vendavais da vida vão arrancar você do propósito. Jesus sempre esteve alicerçado no propósito porque ele sabia. Ele não caiu de paraquedas na terra, ele não veio aqui dar uma volta, ele veio aqui por um projeto. E se Cristo é a base da nossa vida, se Cristo é o espelho de tudo quanto a gente faz, por que a gente espera tanta coisa maravilhosa aqui? Vamos parar com essas firulas, com essas utopias de dizer que Deus vai realizar sonhos. Pelo contrário, Deus veio matar os meus sonhos para que eu viva os sonhos dele. Deus veio fazer com que eu renunciasse à minha própria vontade para cumprir a vontade dele. A gente queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Tem dias que a gente só queria sair com a família, dar uma volta, mas não dá. Tem dia que a gente queria desligar o celular, mas não dá para desligar. Tem gente pedindo conselho, tem gente pedindo ajuda, tem gente dizendo que está com fome. E a gente não tem R$1 no bolso, mas tem que se virar, porque isso é um ministério. Não tem como você fugir dele, você nasceu para isso. Nós nascemos para isso aqui, fomos chamados para isso aqui. Circunstâncias vêm para a gente não fazer, mas a gente está aqui hoje para alcançar vocês, para dizer para vocês que não é fácil, mas vale a pena. Cada sofrimento, cada dor, cada amargura vale a pena. Jesus hoje está renovando muita gente que está ouvindo essa mensagem. Eu estou vendo ali, eu sou meio cego de longe, não consigo ver muito, depois de 2 palmos não vejo, mas eu vejo muita carinha de choro assim, meia turva, mas eu estou vendo muito emoji de cara de choro. Isso significa que tem muita gente entendendo o que eu estou dizendo. Eu não precisei falar sobre escatologia, etimologia, não precisei falar de muita coisa, mas você entendeu, porque você compreende, você é tocado por aquilo que você compreende. Você precisa ser um parceiro dessa obra. Você precisa nos ajudar a continuar. Você é a luz onde você está. Você é a esperança para quem está perto de você. Você é uma chance para quem está dizendo não tem chance. A gente chegou na comunidade do Passo da Pátria pela primeira vez e tinha muita gente estacionada, porque a pandemia revelou, meu irmão, a pandemia revelou. A pandemia me revelou, a primeira coisa que a pandemia me revelou, que existe administrador de templo e pastor. Porque o administrador de templo só funciona quando o templo funciona. Mas o pastor é aquele que liga.
Tá na pandemia, mas eu estou ligando para você. Tá na pandemia, mas eu vou na sua casa. Nem que a gente se veja só pela janela. Esses caras estavam abandonados. Esses caras estavam dispersos, sofrendo na fé, se congelando na fé. E quando a gente chegou lá, foi acendendo uma chama. Foi uma coisa que aconteceu pela necessidade. E eu lembro que muita gente falava assim: como é que pode aglomerar tanta gente? O coronavírus está comendo no centro. Ninguém pegou uma gripe. Esses 4 meses e meio, ninguém pegou uma gripe. Os caras olhavam para mim e diziam: você tem muita coragem, você está abraçando o bebo, vagabundo, marginal, não está usando máscara, não tem álcool, não tem nada. E vocês estão na rua. Ninguém não teve nenhum problema de saúde, nem quem está na frente, nem quem participa, sentado para ouvir. Deus precisa de pessoas que tenham coragem para fazer isso. A gente precisa voltar a fazer isso, a sentar com um bêbado de novo. A gente precisa voltar a sentar do lado do prostituto de novo. Jesus na praça é isso. Lá não tem ninguém de gravata, não tem ninguém de terno, nada contra, mas não dá para carregar uma caixa de som com terno. Não dá para carregar 20 cadeiras nas costas com a gravata no pescoço e o terno, ensacado. Vai desensacar. É uma obra diferenciada. A gente precisa entender essas questões. Eles estão nos chamando de louco, outros estão maravilhados com o que está acontecendo. Mas toda semana tem uma novidade. Toda semana tem uma coisa nova para contar. Toda semana a gente tem coisas novas para falar. E eu tenho deixado de um pouco pregar nos templos e tenho abraçado mais a rua, porque eu entendo que essas pessoas estão precisando da gente. Essas pessoas têm vergonha de ir em alguns templos, porque sabem que serão discriminados se forem lá, infelizmente. Essas pessoas não se sentem abraçadas em alguns lugares, mas a igreja é uma mãe que abraça. Eu sempre digo quando a gente está pregando: você que está aí que fuma, não quer dizer porque fuma, venha, traga um maço de derby, venha para cá com a gente, traga debaixo do braço, bote. Você que está dizendo: eu sou macumbeiro, não posso ir, venha, traga até o tambor, coloca aqui do meu lado aqui. Mas eu sou católico, traga os textos, traga as velas, coloca aqui perto de mim, você reza e eu oro. Eu ensino para as pessoas que essas coisas têm que ser quebradas. E os católicos, os espíritas, eles estão sempre lá nos ouvindo e nunca se sentiram discriminados, porque a gente fala de Jesus. A gente fala do Evangelho de Jesus. E essas pessoas levantam a mão e dão glória para Ele. Levantam a mão e aplaudem a Ele. Elas glorificam o nome do Senhor. Isso é o que Jesus nos ensinou. Isso é o que Jesus trouxe para nós. Faz 13 anos que eu estou na fé. E me ensinaram há 13 anos atrás que os ímpios deveriam ter ódio de mim. Que eles não tinham que me amar. Os meus vizinhos tinham que ter raiva de mim. Depois eu comecei a ler a Bíblia. E eu entendi que as pessoas têm que olhar para mim e gostar de mim pela pessoa espiritual que Deus me fez ser. Na verdade, quem tinha raiva de Jesus eram os religiosos. Jesus sempre pegava pesado com eles. Hipócritas, raça de víboras, fermento do fariseu. Isso tudo é para religioso, para gente que já está ali no convívio. Para essas pessoas que Jesus entrou para conversar, você nunca viu ele tratar mal. E Jesus nunca precisou entrar no lugar por causa de muita gente. Ele entra em Gadara por causa de um cara que não tinha muito cão no couro não, era só 6.000. O cara tinha 6.000 cão no couro. Ele entra em Samaria por causa de um cego e de um ladrão, Zaqueu. O cara que está na beira do caminho e o outro que está em cima da árvore. Ele entra em Samaria por causa de uma mulher que teve 5 e agora estava com 6. E hoje, ele preparou tudo isso aqui por causa de você. Para falar com o seu coração. Jesus não precisa de muita coisa. Jesus conta com você. Tudo que você precisa, Deus já colocou aí dentro. A gente vai para o templo procurar coisas. Eu não faço campanha para pedir a Deus coisas. Eu faço campanha para Deus me ensinar a usar as coisas que Ele já me deu. O nosso problema é esse, a gente vive fazendo campanha para Deus nos dar as coisas que Ele já nos deu. Por que a gente não sabe que tem? Porque ninguém nunca nos ensinou sobre o que nós somos. Ninguém nunca nos ensinou sobre o Evangelho do Reino. Na verdade, algumas igrejas não sabem nem fazer a diferença do que é Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Mas Jesus apresenta o Pai, mas também revela quem você é. É impossível, uma coisa está ligada à outra. Pedro, quem eu sou? Você é o Filho de Deus. Deus se revelando para Pedro. Mas olha o que é que acontece. Se você recebeu a revelação de Deus, agora eu vou revelar quem você é. Também digo que tu és Pedro. Está acoplado uma à outra. Você descobre quem Deus é e automaticamente Deus mostra quem é você. Você é filho dele. Você é filho. Não tem nada para comer hoje? Cortaram a tua luz, mas você continua sendo filho. E isso é o que é difícil no cristianismo. É você continuar com essas convicções, olhando para o seu momento. Não olhe para o seu momento.
Olhe para o seu destino final. Eu quero convidar você, aonde você estiver agora, para fechar os seus olhos. E para refletir agora nessa oração que nós vamos fazer. Os obreiros que estão aqui do Jesus na Praça vão orar pela vida de vocês. Todos esses comentários não dá para se ler tudo, mas os obreiros vão orar pela vida de vocês. Eles vão te abençoar no nome de Jesus. A vida não é fácil para nós, tá bom? A dor bate na nossa porta. Eu lembro que com 10 anos de caminhada, já sendo um pregador do Evangelho, a depressão bateu na minha porta. Eu tomava Rivotril, eu cheguei a me cortar com um garfo. Tinha dias que eu olhava para os livros que eu tinha, que ia rasgar, a mulher tomava de mim. Conflitos internos. Você recebia telefonemas? De ninguém. Eu passei 1 ano sem pregar. Doente da alma, doente. E eu olhava para mim e dizia, Deus, quantos livros eu não já li? Quanto tempo eu não já tenho pregado? 10 anos já é uma vida já pregando. Por que eu estou assim? Por que eu estou tão mal? Sentava no último banco da igreja e ainda me abaixava para ninguém me ver. Não comia. Eu fiquei pesando 48 quilos. E eu lembro que um dia eu estava no quarto, que a mulher escondia os comprimidos porque eu queria tomar tudo. Teve um dia que eu lembro que eu não lembrava nem, que ela me falou que eu não lembrava nem onde é que eu estava. E eu lembro que ela chegou para mim e falou assim, eu estou grávida. E tudo isso foi um divisor de águas na minha vida, meu querido irmão, meus amigos. Porque minha mulher tem fibromialgia, aí ela tinha 2 hérnias de disco, caroço no fígado, início de depressão, e tomava remédio para tomar remédio. E ela disse, eu estou grávida. E o médico disse, você toma muito remédio, você tem que fazer uma escolha hoje, Sinara. Você toma os remédios e o menino morre, ou você deixa de tomar tudo e morre de dor e o menino fica. E ela disse, Deus um dia me fez uma promessa que ia me dar um filho chamado Miguel. Ela decidiu parar tudo e começou a querer ter aquela criança. E eu lembro que com 4 meses, o útero começou a romper, ela começou a sangrar. A doutora costurou o útero dela no cru. Eu lembro da primeira ultrassom. A gente foi na Unimed, ela tinha um convênio lá pela empresa. E o médico falou para mim, seu filho está bem, só que ele tem uma anomalia chamada onfalocele. Seu filho está com o intestino do lado de fora da barriga e o fígado. E eu estava numa crise de depressão tremenda. Já não pregava mais. E Sinara começou a chorar daquele momento até na minha casa. E depois em casa foi meia hora. Aí ela pegou no sono de tanto chorar. Aí eu lembrei de quando a minha irmã me ensinou o que era orar. Há mais de 10 anos atrás, aquela diabética que morreu orando por mim. E eu olhei para aquele exame médico doente. Eu lembro da última vez que eu preguei no livro de Levítico na cidade de Ceará-Mirim, na Assembleia de Deus em Iaderne, numa congregação chamada Monte das Oliveiras. E a última vez eu já estava com o Rivotril no Kengo naquele dia, eu estava quase dormindo pregando, eu disse, Deus, é a última vez que eu prego, eu lembro daquele último dia. E eu estava exatamente nesse estado, mas eu peguei aquele resultado médico, meu irmão, e joguei no chão. Eu me ajoelhei em cima dele. E a única coisa que eu fazia era chorar e dizer, Deus, eu estou sentindo que o Senhor não me ama dentro de mim. Mas ouve a minha oração. Lembra dos anos que eu passei fome pela tua obra. Lembra de tudo que eu fiz. Passei 4 madrugadas ali. E quando a semana virou, eu disse a ela, vamos fazer outra. E a gente foi lá. E cada porta que eu passava, eu dizia, Deus, passa comigo, entra comigo, vai comigo. Até no ônibus, quando eu entrava, eu deixava abrir para Jesus passar primeiro e eu passar depois. Aí quando eu sento lá, uma mulher vai na minha frente. Aí quando ela sai, a gente entra. Aí a Sinara deita. E o doutor começa a passar o gel, vai passando no aparelho. Quando ele chegou no meio assim do ventre dela, aí ele virou para mim com o olho do tamanho do olho de Homer Simpson e disse assim, irmão, bem sarcástico, o senhor deve ter rezado muito, né, irmão? E eu falei assim para ele, por quê, doutor? E o doutor me disse, porque o abdômen do seu filho está perfeito. Eu não sei explicar. Eu sei que abriu assim, entrou, fechou, que nem uma marca vai ficar, meu filho. Quando ele começou a falar, a voz dele foi sumindo daquele lugar. E eu fui vendo, não estava vendo mais nada, eu só fui vendo aquela luz maravilhosa. E eu ouvi a voz daquele que nos ama, dizendo, meu filho, eu não abandonei você. Foi eu que te trouxe para essa cidade. Cheguei dentro de Natal com a bolsa nas costas e 2 cartelas de comprimido. Foi o primeiro dia que eu pisei nessa cidade, há 2 anos atrás. Sentei no meio da Pompeia e disse, agora, para onde é que eu vou? Não tenho ninguém. E um casal me adotou e disse, você vai ficar aqui e vai comer o que a gente comer e vai morar com a gente.
E eu lembrei de tudo que aconteceu comigo e Deus disse: hoje eu estou fazendo uma obra nova na sua vida, meu filho. E para que você entenda que a obra que eu estou fazendo é completa, eu não curo só o seu filho, eu arranco a depressão da sua alma. E eu fui sentindo aquele peso indo embora, e uma alegria foi tomando conta de mim. E o tempo passou, meu filho vai fazer 2 anos agora em novembro. A depressão foi arrancada da minha alma, não tomo um remédio mais para nada. E a minha mulher, aquela ruma de remédio que ela tomava, foram todos embora, porque Deus fez uma obra completa na nossa vida. O sofrimento é muito grande, mas nós temos muitas vitórias para contar. A gente às vezes se pergunta: eu sofro tanto e eu sou teu filho. Olhe para o filho unigênito, ele sofreu mais do que a gente. Olhe para o filho unigênito, que é o mesmo da essência de Deus, na sua totalidade. Ele sofreu muito mais. Que dirá a gente que é filho enxertado pelo sangue de Jesus? Nós sofremos muito mais, mas o nosso momento não define o nosso destino, tá bom? Feche seus olhos, eu quero abençoar a sua vida. E Jesus pediu para mim contar isso aqui, que eu não sou muito de contar, porque tem gente achando que a história dela é a pior do mundo. A sua história não é a pior do mundo, tem gente que sofreu muito mais. Levante a cabeça e continue acreditando que você é filho de Deus, sim. Você pode ter nascido num estábulo que nem Jesus, mas você continua sendo príncipe de Deus. Feche os seus olhos e eu quero abençoar você, sua casa. Senhor, o nosso coração está muito feliz, está muito alegre pela web rádio Trampolim, pela vida do teu filho, do teu honorável servo, desse homem que tem esmerilhado o seu tempo, sua vida, por amor a uma obra que muitas vezes tem sido largada e abandonada e feita de maneira relaxada por alguns. O Senhor deve ter colocado alguma coisa no coração desse homem para ele insistir tanto para a gente vir para cá. Porque ele sabia e Deus sabia que a partir do momento em que a gente colocasse o pé aqui pela primeira vez, nada ficaria igual. Eu acredito que tem muita coisa nova vindo por aí. Nós estamos vivendo etapas novas, novidades na nossa vida. Mas o Senhor também reservou esse tempo para tratar com o coração do seu filho, com o coração do teu servo. Porque na verdade o Senhor é o único que nos conhece por dentro e por fora. Senhor, nessa tarde a vida do teu servo está sendo abençoada de maneira tridimensional, porque hoje o coração dele também foi alcançado pelo poder da tua palavra. Tu és o único que nos conhece por dentro e por fora, e que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas fragilidades, e sabe que tem dias que por mais que a gente ame fazer isso, a gente só queria ficar como Elias, dentro de uma caverna. E a gente às vezes ora como Elias orou: Deus, tá ruim, tá difícil, me mata, acaba com tudo, porque parece que é só eu, parece que não tem ninguém, não tem ajuda, não tem nada. Deus é o único que está lá, o Senhor é o único que está perto de nós nesses momentos mais difíceis da nossa vida. Pai, abraça o teu filho hoje de maneira tridimensional. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na manhã desse dia, iniciando essa tarde, uso eu a boca da minha tocha para falar abertamente com o seu coração e para dizer para ti: amado meu, príncipe meu, estaca minha, eu te firmei na terra dos viventes. Eu sou Deus que materializo projetos. Eu sou Deus que mando finanças para a palma da tua mão. Eu sou Deus que cuido de ti de maneira minuciosa. Eu tenho cuidado nos mínimos detalhes dos teus. Eu tenho sondado os teus caminhos e tenho te livrado de coisas que a tua mentalidade nem imagina, por amor a ti. Aonde os teus pés não conseguem pisar, eu tenho feito a tua voz entrar. Tu tens sido companheiro da manhã de muita gente. Eu já tenho livrado pessoas de tirar a sua própria vida por causa de palavras que você fala e de canções que eu uso as tuas mãos para escolher. Tu és meu veículo. Tu és a voz que eu escolhi para entrar nos corações daqueles que se sentem frustrados em entrar em um templo de pedra. Eu levo a minha voz dentro da tua voz e expando com o poder da minha unção as palavras que saem da tua boca. Mas eu sei que tu és um homem. Eu sei que tu és um ser humano que necessita da minha mão. Por isso hoje digo eu, o Senhor, que não te abençoo apenas de maneira dupla, mas de maneira tripla. Porque eu não te abençoo apenas no teu sentido ministerial, porque tu és um homem. Hoje
Eu vi um bisturi te abrindo. Eu vi um bisturi tratando você. E o Senhor dizia para mim: fala para o meu servo que eu conheço a válvula mitral do coração dele. Urebachoro como síntria. E fala para ele que hoje eu sou o Senhor que estou regulando a válvula mitral do coração dele. Fala para ele que o pulmão dele está bom, mas que o coração dele precisa das minhas mãos. Os teus dias já estavam contados, diz o Senhor, o Deus do universo, mas eu preciso te usar um pouco mais. Eu preciso do teu fôlego, eu preciso te dar saúde. Quando Elias estava passando fome, eu dei comida a ele, porque eu necessito do espírito de Elias, mas também necessito que o corpo dele tenha saúde. Eu derramo saúde sobre o teu corpo. Eu entro no teu coração regenerando a tua válvula mitral. O pistão do teu corpo vai bombear sangue para as veias e para as artérias, porque eu derramo saúde sobre a tua vida. Mas como eu te disse, é tridimensional. Tem uma porta aberta em cima da sua cabeça. E essa porta é providência. Porque eu sou Deus que te dou de comer, que te dou de calçar, que te dou de vestir. Eu sou Deus que visita os teus. Na noite de hoje, na tarde de hoje, na manhã de amanhã, na tarde de amanhã, na noite de amanhã, e assim sucessivamente. Fala para a tua, que eu sou Deus que renovo, que eu sou Deus que restauro, e que ela vai sentir a diferença no corpo dela, porque eu sou cura para com os teus. Deus abre a porta da graça da cura para com os teus. Se prepara, porque sentirás a diferença, diz o Senhor. Apenas faça o que eu quero, apenas faça o que eu te mando, porque eu tenho cuidado nos mínimos detalhes dos teus. Descansa, descansa, porque eu tenho cuidado de tudo nos mínimos detalhes. Senhor, nós abençoamos a vida do teu povo. Nós abençoamos a vida daqueles que nessa tarde estão ouvindo a tua programação, que estão ouvindo a palavra de Deus sendo pregada pela vida dos teus filhos que estão aqui, Pai. Nós somos seres humanos falíveis, mas tu és o Deus inefável, poderoso, maravilhoso. Abrace o coração dos teus filhos nesta manhã.
como se a transmissão estivesse falhando, sabe? Bota uma imagem. O OBS botei. Ver se o OBS caiu. Bota música pra tocar. No site tá normal, que eu escutei no site. Tá sem som, se ele desce.